vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, Caracteres do Verdadeiro Profeta. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. No item 9, no capítulo 21, Caracteres do Verdadeiro Profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Desconfiai dos falsos profetas. Profetas, pela denominação dos antigos, era a capacitação de predizer o futuro. Eram os homens daquela época que tinham a capacitação de falar, interpretar os sonhos, verificar quais as perspectivas futuras, dando uma direção aos governantes daquela época. E nos dias atuais, como desconfiar dos falsos profetas? Não é? Podemos afirmar muitos que falam mentira, que nos enganam, que dizem coisas que não têm uma perspectiva futura sólida e comprovada. Veja que nos dias atuais, por exemplo, um determinado homem indicado a uma posição do governo, ele informou ter determinados cursos que não tinha. Foi uma mentira. Não apenas uma mentira, mas várias mentiras constaram num determinado currículo que foram desmentidos pelas escolas diversas. Então, no caso aí, é uma mentira, o que não é verdade. Como muitos que se candidatam a cargos públicos, dizendo vários projetos, prescrevendo diversos planos que não cumprem, não é? Então aqui diz, esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição. Veja que nós estamos de novo num momento crucial de transição. Esse coronavírus que começou a afetar a humanidade no ano passado, mais especificamente o Brasil a partir de final de fevereiro, é uma guerra contra o inimigo cruel, invisível, imprevisível. Então é um momento de transição. Veja que seguidamente, nem terminou-se ainda a fase do coronavírus, existe uma possibilidade de ataque dos gafanhotos. Como o gafanhoto devora tudo, só deixa a terra. De fato, ele não faz mal para o homem, mas o resultado é que vai haver uma tremenda crise no suprimento para o homem, né? Vai faltar alimento de todas as espécies. E como o produto agroindustrial é importante na pauta de exportação, também vai afetar a nossa economia já bastante fragilizada com esse coronavírus. Então, é um momento de transição. Ocorreram grandes movimentos de transição na humanidade, não é? Desde a época da implantação do ser vivo na Terra. Então, a transição mais importante que vai ocorrer é a renovação do ser humano na sua trajetória, quando entrando nessa fase de regeneração que a humanidade está entrando,
regeneração, ou seja, a transformação profunda do ser humano relativamente ao seu comportamento moral, né? Então, elabora uma transformação da humanidade pela característica dos informes do mundo espiritual, notadamente pelo livro de Apocalipse. Observa-se que a chegada do homem à Lua em 20 de julho de 1969 foi a data em que os espíritos superiores, sobre a liderança do Cristo planetário, estavam em uma assembleia para decidir o destino do orbe terrestre, notadamente dos seres, os habitantes da Terra. Foi proposto ali, naquele momento, a abertura do 7º selo do Apocalipse, ou seja, no imediato momento da abertura, ocorreu um silêncio de meia hora. Meia hora no mundo espiritual equivale a 50 anos na Terra. Então, esse período de meia hora que foi feito de silêncio no momento da abertura do 7º selo, terminou para a humanidade terrestre em julho de 2019. Foi o período que o Cristo planetário solicitou uma trégua para modificação do ser humano na Terra. Porém, não houve modificação. O ser humano ele se degenerou muito mais moralmente. Veja que essa pandemia que acometeu o mundo, notadamente, ela acabou salvando momentaneamente a Terra de uma guerra de repercussões imprevisíveis, porque no dia 3 de janeiro, uma grande potência mundial destruiu um importante líder de um país do Oriente Médio. Não é? Então veja que aquele recanto da Terra, Oriente Médio, desde que se conhece a situação na Terra, sempre estiveram em conflito e propagando o conflito para os demais povos e regiões. Até hoje, a situação é extremamente caótica, de perigo mundial. Então, é uma transição terrível, não é? De um lado, a pandemia destruiu ou destrói muitas expectativas, principalmente econômicas e de saúde dos povos. E de outro lado, foi uma proteção momentânea contra uma possibilidade de uma guerra terrível, não é? Então veja que é uma transformação da humanidade. Diversas transformações ocorreram na humanidade. A transformação do feudalismo para o capitalismo, término do sistema escravagista para o capitalismo propriamente dito, de trabalhadores remunerados, né? Então veja que muitas transições ocorreram, muitas transformações na humanidade. E a transformação mais importante é a esperada melhoria no aspecto moral do ser humano. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos farsantes se arvoram em reformadores. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e dever de todo homem honesto é desmascará-los. Então veja que esse homem público que colocou em seu currículo cursos que não havia terminado, ele foi desmascarado publicamente pelos meios
de informação. Não é? No entanto, pela perda de confiança e respeito logo no início, não sabemos exatamente qual vai ser o futuro desse homem público. Não se confia o comando de uma empresa a um administrador inábil, não habilitado para o cargo. Não é? Então, para uma empresa, é preciso indicar uma pessoa competente, experiente e capaz de liderar e administrar adequadamente. Nós temos, assim, diversos casos de grandes empreendimentos que praticamente desapareceram pela falta de capacitação empresarial, pela falta de pessoas competentes que não estiveram no comando dessas grandes empresas. Veja que no passado, um grande conglomerado industrial, Grupo Matarazzo, praticamente desapareceu. Né? Empresas grandes de repercussão, de grande importância também desapareceram pela inabilidade da administração. Por exemplo, no passado, tínhamos aqui na cidade de São Paulo uma grande empresa de departamentos conhecida como Mapping. Parecia que fazia parte da cidade de São Paulo, mas desapareceu por incapacitação administrativa operacional da principal dirigente. Né? Assim, não se confia a administração de uma empresa a uma pessoa inábil, inexperiente. Acredita que Deus seja menos prudente que os homens? Ficai certo de que Ele só confia missões importantes aos que sabe que são capazes de cumpri-las. Então, de qualquer maneira, todas as pessoas que são indicadas ou que estão no comando de qualquer atividade, qualquer empresa, qualquer empreendimento, no fundo, são conhecidos de Deus. Deus conhece a todos e permite, de acordo com a necessidade do grupo, da empresa, da região, da pessoa, do momento, às vezes que pessoas incompetentes tomem conta da liderança da administração. E daí acabam falhando. Isso ocorre também em movimentos religiosos, como nós estamos dizendo, caracteres do verdadeiro profeta. Existem religiosos que praticamente trabalham em benefício próprio ou do seu próprio grupo, quando na verdade o movimento religioso deveria ser um instrumento de aproximar os homens de Deus. Mas, no entanto, diversos grupos religiosos dos últimos tempos entram em conflito uns com os outros, inclusive com grandes problemas de confronto, né? De maneira que, ao invés de conduzir os homens para Deus, acabam fazendo com que haja conflito entre as próprias pessoas, umas odiando as outras, combatendo-as e discriminando-as. Então, aqui diz, acredito que Deus seja menos prudente que os homens. Naturalmente, Deus sabe de tudo e controla tudo, e por vezes, pela necessidade de aprimoramento dos próprios homens, permite que pessoas incompetentes ou desqualificadas acabem tornando-se líderes de organizações.
porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores de demasiado fracos. As grandes missões representam, na verdade, o trabalho que cada um deve realizar. Né? Cada um deve realizar de acordo com o propósito que admitem e assimilam. E cada um deve trabalhar de forma coerente, principalmente no aspecto de seriedade e moralidade, porque as grandes missões são pesados fardos. Para você, um pesado fardo é possível que acabe te esmagando, caso você não tenha um preparo espiritual. Quando você entra numa igreja, qualquer que seja a corrente religiosa, você entra naquela igreja porque, no fundo, devido aos anseios de sua alma, você é conduzido para aquela localidade segundo o nível espiritual. E os seus protetores, os mentores espirituais, procuram aliviar a sua carga, o seu pesado fardo, para que você consiga momentaneamente recuperar seu fôlego, melhorar as suas vibrações. Depois, eles acabam devolvendo os fardos de acordo com algum tempo. Caso você não tome a decisão de procurar uma melhoria espiritual, os fardos permanecem nos seus ombros, embora os bons espíritos, os espíritos protetores, sempre procuram encaminhá-lo para as fileiras de Deus. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Então Deus sabe de tudo, sabe do que ocorre na sua alma e sabe do que você precisa e sempre vai trabalhar pela sua melhoria. Não importa o tempo que possa transcorrer na sua modificação. Por exemplo, durante a Idade Média, no período medieval, quando os cristãos imaginavam fazer peregrinação para os locais onde o Cristo foi crucificado, houve um grande número de assassinatos, assaltos pelos homens que vigiavam a região. Daí, organizaram-se pela liderança do Papa, da Igreja, grandes cruzadas com a finalidade de libertação dos recantos cristãos propriamente ditos. E ao todo foram 8 cruzadas. E as 8 cruzadas foram totalmente derrotadas e massacradas pelos supostos inimigos, que no caso eram os lá do Oriente Médio, onde os cristãos imaginavam libertar. Por causa desses assaltos contínuos, naquela época, fundaram o templo dos pobres, chamado popularmente de os Templários. Então, o primeiro Grande-Duque, Hugo de Payens, ele que organizou esse poderosíssimo exército de monges lutadores, que eram os Templários. Depois, esse Hugo de Payens, ele vai para o mundo espiritual e viu que estava equivocado nos seus propósitos, levando muitos à morte. Daí ele reencarna com o propósito de acabar com os próprios templários, depois de mais ou menos mais de duas centenas de anos.
ele reencarna na figura do rei da França, Filipe IV, com o propósito de acabar com os templários. Os templários receberam da igreja, naquela época, o São Bernardo, o mesmo São Bernardo que consta no nome de uma cidade próxima aqui de São Paulo, São Bernardo. Esse São Bernardo foi o que deu o aval para a construção dos templários. E ele também viu-se equivocado nos seus propósitos, porque muitos estavam morrendo por causa disso. Ele reencarna com o propósito de acabar com os templários. Então, ele também, na mesma época do rei Filipe da França, ele reencarna e se torna o Papa Clemente V. E, através dessas duas figuras, acabam eliminando os templários, levando o último Grão-Duque, Hugo de Molay, à fogueira. Então, o que quer dizer? Não é? Todos aqueles que não se transformam pela vontade própria são levados aos sofrimentos terríveis. Essas duas figuras importantes, o Grão-Duque, que iniciou os templários, e o São Bernardo, o religioso que deu o aval para os templários, os dois renasceram 2 centenas de anos depois, com o propósito de transformação. Eles conseguiram eliminar os templários e refazer o equívoco que tinham entrado nas suas proposições. Então veja que não importa quanto tempo leve, o ser humano ele acaba por se transformar. Ele vai evoluindo e melhorando sempre. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Então, se tivermos homens competentes em sentido de inteligência, intelectualmente e moralmente, por certo que todas as coisas vão caminhar bem. Né? Veja, por exemplo, na situação atual, onde grandes somas parecem estar sendo investidos ao controle e combate do coronavírus, muitas empresas, pessoas públicas, empresários, se aproveitam para a apropriação indébita dos recursos públicos. Uma determinada empresa, juntamente com algumas autoridades importantes, tiveram um desvio de mais de 600 milhões de reais, não é? Desviando da finalidade do investimento, que seria a dotação de equipamentos e instalações adequadas para o combate do coronavírus. Então veja que se um administrador, uma pessoa de liderança não estiver dotada de moralidade, de capacitação moral, certamente os resultados serão desastrosos. Né? Portanto, para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Felizmente, em virtude do grande avanço espiritual, o mundo espiritual trabalha intensivamente para fazer uma limpeza no seio da humanidade,
praticamente procurando desmascarar ou retirar do convívio dentro da humanidade de pessoas inescrupulosas, pessoas que praticam mal, e de todas as maneiras o bem procura avançar nesse momento de transição, onde os que não estiverem prontos para permanecer na Terra vão sendo retirados gradualmente, elevados para o exílio num planeta muitos anos-luz distante. Então, até um homem público que apresenta um currículo deturpado é desmascarado publicamente. Então, veja que nunca na nossa história tivemos combate à corrupção, enquanto que ultimamente esse sistema tem avançado bastante. Não chegou num ponto ideal, mas procurou desestabilizar muitos homens que estavam envolvidos nesse sistema. Então, como diz aqui, os que se encarnam para essas missões são aqueles que já tiveram em suas existências anteriores muito preparo, muitas experiências. E, felizmente, as crianças que estão hoje nascendo, embora numa grande quantidade sejam espíritos que precisavam passar pela derradeira experiência para demonstrar sua capacitação de permanecer ou não na Terra, entre eles, muitos estão nascendo com a finalidade de fazer uma demonstração de suas capacidades, notadamente no sentido moral, melhorando os aspectos públicos, sociais, científicos, de todas as categorias da Terra. Então, embora um grande contingente de espíritos estejam encarnando, a maioria deve estar para testar a última experiência de comprovação se devem permanecer na Terra ou não, para que possam demonstrar suas qualidades de Deus. Entre esse contingente, muitos também estão nascendo já com larga experiência de existências anteriores, preparados para ajudar nas políticas, na administração, na medicina, na ciência, na tecnologia, porque são espíritos preparados moralmente, que não vão permitir de forma alguma sejam desviados de seus propósitos de moralização da Terra. Assim sendo, conclui-se que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. Felizmente, espera-se que os jovens, os que estejam caminhando dentro de uma moral condizente com o nível espiritual, esses jovens vão trabalhar decisivamente para a melhoria da sociedade, em todos os locais. Infelizmente, uma quantidade inimaginável de jovens estão simplesmente deturpando-se moralmente. Não é? Veja que jovens hoje se dizem namorados, mas que não passam de diamantes, não é o diamante pedra preciosa, amantes, que no passado eram chamados de concubinas ou mulheres de facilidades disfarçadas. Infelizmente, não é? Cada dia mais, devido à facilidade ou liberalidade com que se encontram, não estão caminhando para um nível moral espiritual superior, mas sim decaindo-se aos níveis morais, intelectuais, comprovando
dentro da última experiência na Terra, quanto merecem ou não permanecer na Terra. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam, realizam aquilo que foram chamados, graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, a sua revelia, e sem que eu tivesse premeditado. Então veja que todos os seres aqui na Terra, não importa a qualificação, nem a posição que ocupam, são, como diz aqui, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige. Ou seja, todos são médiuns. Todos, de qualquer maneira, estão sendo monitorados e inspirados pelo mundo oculto, ou seja, pelos espíritos, de qualquer natureza. Outro dia, numa entrevista concedida por um importante governador de um estado aqui do Brasil, ele afirmou o nível alarmante de divulgação de drogas. Não existe emprego, os distribuidores de drogas proporcionam boas fontes de renda, infelizmente. Então ele disse assim que os homens públicos da sociedade precisam estar muito atentos em vista dessa alarmante ampliação da distribuição de drogas que está ocorrendo dentro dessa pandemia. Então, todos recebem instruções do mundo espiritual. Esses divulgadores das drogas, notadamente também vivendo a última chance da Terra, estão instruindo todas as pessoas capazes aqui da Terra, dos vivos, na direção de trabalhar com as drogas, né? Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Então, veja que a gente fala dos falsos profetas, porém, o falso profeta é aquele que diz aqui, se apresentam por si mesmos, né? Ou seja, se consideram como os tais, como esse homem que colocou no seu currículo dados que não tinha feito os cursos de conclusão efetiva conforme coordenam as universidades, não é? Então eles se engrandecem, enquanto que os verdadeiros são humildes, são intelectualmente cheios de sabedoria e amor. Como disse um importante filósofo da antiguidade, eu sei que tudo que eu nada sei, né? Então ele afirmava, embora sendo um sábio daquelas épocas, ele afirmava que ele não era nada. Como o mais importante médium aqui do Brasil e da humanidade, Chico Xavier, ele afirmava que não passava de um cisco, né? Um cisco. Veja a humildade com que ele se apresentava em todos os locais. Ele procurava a todo custo não demonstrar nenhuma influência dele em nenhum lugar. Então, os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos, né? São arrogantes e mentirosos. Veja que é uma qualidade que o ser humano precisa manifestar com humildade, ser autêntico, ser honesto,
ser moralmente bem direcionado. Já se viram desses impostores apresentar-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Não é? Então, uma certa vez, um determinado político importante, ele foi candidato e eleito vários mandatos. Não é? Mais de 6 mandatos contínuos. E, no final, em 2 candidaturas, não conseguiu se eleger. Porque em diversos mandatos, apenas ocuparam as cadeiras. Não trabalharam efetivamente para o bem da comunidade que representava. Não? Então, é uma vergonha da humanidade encontrar pessoas bastante crédulas que aceitam as suas imposturas. Não? Veja que muitos realmente conseguem se reeleger, mas, notadamente, em termos de benefício ao público, não se nota grandes realizações. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos dos mais cegos, e se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita o que seria absurdo que ele houvesse degenerado. Creio que para o Cristo reencarnar na Terra, devemos ter muito merecimento. E, por certo que o Cristo reencarnaria com a finalidade de conduzir os homens à verdadeira salvação. Mas isso depende de cada um, porque o Cristo permanece entre nós, no coração de todos os seres aqui da Terra. Então depende de cada um, do seu reconhecimento, da sua postura, da sua magnitude de como se conduzir em todos os sentidos. Da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Então, o Cristo, ele é a verdade, a vida, não é? O caminho. Por quê? Porque através disso nós encontramos o caminho da salvação, o caminho da melhoria, o caminho da esperança, da alegria e da fé. Quantas pessoas nos pedem orientações afirmando que se encontram em um profundo processo de depressão? O que lhes falta para manifestar a alegria, a esperança, a fé, o movimento dinâmico da vida? Falta alegria, falta esperança, falta fé, a fé em Deus, a fé no Cristo. E trabalhar para o bem do próximo. Jesus afirmou que a caridade é o caminho único da salvação. Então, em qualquer processo de caridade, encontra-se alegria na sua realização. Portanto, todo aquele que se designa como depressivo, tomando medicamento, não consegue dormir, tem insônia, o que falta é o trabalho em benefício do próximo, notadamente em nome da caridade. Mesmo aquele que aparentemente esteja à procura de um emprego, nos dias atuais de pandemia, seria mais difícil ainda, considerando o elevadíssimo número de pessoas que procuram emprego e também pelo número assim, bastante grande de empresas que fecharam suas portas. Então, todos aqueles que estão procurando emprego poderia pegar uma vassoura, uma pá, um saco de lixo, varrer a rua, varrer as praças, fazer a limpeza, né?
Claro que tem que tomar todas as precauções, usando máscara e processo de higienização, né, para não serem contaminados. Porém, o trabalho em benefício do próximo realmente retorna em virtude da grande verdade ensinada pelo Senhor Jesus. Dás e receberás. Esse que se apresenta como Cristo revelam todas as suas virtudes. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade, a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a cupidez e orgulho. Então veja que qualidades do Cristo que ele ensinou na busca da salvação, ou seja, na busca daquilo que você deseja, alegria, prosperidade, saúde, tudo que você deseja, se encontra na caridade que você presta em benefício do próximo, proporcionando alegria ao seu semelhante. Então, mesmo na procura do emprego, já providenciada todas as outras demais formas de conseguir emprego e não se consegue, faça a última alternativa, fazer a caridade, trabalhar no bem ao próximo, se for possível, fazer a limpeza nas praças públicas. Então, nota que neste momento existem em diversos países muitos pretensos cristos, como também numerosos e pretensos Elias, supostos São João, São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Veja só, em todos os locais nós encontramos os falsários, os mentirosos, os que enganam. Isso você encontra todo dia, em todos os locais. Experimente você deixar uma carteira num balcão, num banheiro, não é? Deveria permanecer ali até você retornar para pegá-lo de volta. Quando você retorna, lembrando-se que esqueceu no balcão do banheiro para pegar a carteira, o que você vai encontrar? Não é? Por quê? Porque as pessoas não são honestas. Dizem, eu achei. Achou coisa nenhuma, alguém esqueceu ali. Se deixar, certamente a pessoa que esqueceu vai buscá-la. Uma vez eu estava numa eleição e levei a minha carteira e esqueci no balcão dentro da cabine de votação. Quando eu estava na rua, eu votei e falei para o mesário. Aí o presidente dos mesários falou assim, está aqui, eu tinha guardado para você. Então veja, eu votei no local, sabia que tinha esquecido. Se eu carregar uma carteira, uma bolsa e me desgrudar dela, onde quer que esteja, eu acabo esquecendo. Por isso eu não carrego carteira, de jeito nenhum. Não carrego guarda-chuva, tenho medo de esquecer nos locais onde estiver. Podeis estar certo de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Portanto, todos os locais existem pessoas que exploram, que são beneficiadas pela credulidade dos outros. Porém, em termos espirituais, aqueles que mantêm o coração manso e pacífico, que são humildes, que são crentes aos desígnios de Deus, são os que caminham em direção a níveis superiores. Não são os astutos, os espertinhos, os falsos profetas que conquistam elevadas posições que vão ser os salvos.
mas sim os humildes, os mansos de coração, os que acreditam e não julgam. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certo de que uma terrível justiça os espera. Então, a terrível justiça que os espera corresponde ao degredo, à expulsão da terra, onde vão estar num globo planetário distante muitos anos-luz da Terra, onde terão que recomeçar o caminho da humanização, da humanidade. Portanto, nesse período de renovação, é preciso estar assim, mais atento às coisas espirituais, demonstrar ainda mais a transformação do profundo da alma para a bondade, para a compreensão, para a indulgência, para a misericórdia. E, se possível, procurar a todo custo praticar a caridade, beneficiando as pessoas, sem nenhum proveito, sem esperar nenhum retorno, porque dentro do que o Senhor Jesus nos ensinou, dás e receberás. Daí, mantendo o coração manso e humilde, certamente que o mundo espiritual sempre vai fazer com que o caminho à frente seja iluminado. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente, para que a paz se instale em toda parte. Vejo a luz do amor e sabedoria de Deus em toda parte, iluminando, purificando, preenchendo e vivificando todas as pessoas. Meus pensamentos de paz, harmonia e tranquilidade abrangem todas as pessoas, coisas e fatos. Propago sentimentos de amor e bondade em todos os momentos. Sinto-me fortalecido com as verdades de Deus. Rogo a Deus felicidade e paz para todos ao redor. Dou graças pelo atendimento de todos os pedidos. Que assim seja, graças a Deus. Os livros de orações, os pedidos de orações, bem como o agendamento das consultas espirituais, você pode fazer através deste site. Obrigado pela sua atenção.